Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Meu nome é Aline Simões, sou advogada especialista em Direito do Trabalho e hoje a gente vem com a série de vídeos que vocês mais amam, que é Perguntas e Respostas de Direito do Trabalho. Solta a vinheta antes! Vamos lá, gente. A gente sempre abre caixinha de perguntas e respostas no Instagram do escritório. Se você não segue, já começa a seguir Simões Macedo ADV. No Instagram a gente sempre abre caixinha de perguntas e respostas. E aí são com essas perguntas que a gente vai responder vocês as melhores, maiores dúvidas que vocês têm a respeito de direito do trabalho e o medo do seu processo, tá bom? Vamos lá. Quais são os meus direitos se a empresa me manda embora sem justa causa? Gente, é uma dúvida básica que é muito frequente. Quais são os direitos principais de alguém que é mandado embora sem justa causa, tá? Então, você vai ter direito ao seu saldo de salário, que são os meses, o mês que você trabalhou, os dias de trabalho. Esse saldo de salário vai ser proporcional aos dias que você trabalhou. Trabalhou até o dia 20, vai ser 20 dias de salário, tá bom? Depois, você vai ter direito ao aviso prévio. O que é esse aviso prévio? Quando a empresa te manda embora sem justa causa, você ou trabalha durante 30 dias, né, esse período, e aí é o aviso prévio trabalhado, e aí você vai receber o salário, e aí você não recebe o seu saldo de salário. No lugar do saldo de salário, você vai receber o seu aviso prévio. Se você for indenizado, eles te dispensarem do cumprimento desse aviso, você vai receber o equivalente a 30 dias de aviso prévio, se você tiver até 1 ano de empresa. Se você tiver mais de 1 ano, vai contar por ano de trabalho 3 dias. Tá? Então, vou dar um exemplo para vocês. A pessoa que trabalhou 2 anos na empresa, ela vai ter direito a 36 dias de férias. Eita! Ela vai ter direito a 36 dias de aviso prévio. Por quê? Até 1 ano ela tem direito a 30, quando dá 1 ano, 33 dias, o próximo ano, 36 dias, e aí vão subsequentes, tá? Então, a cada ano que se passa, acrescenta 3 dias no seu aviso prévio. Depois, você vai ter direito a 13º proporcional, a férias proporcionais também, mais 1/3. Você vai ter direito a multa de 40% sobre o valor que está depositado no seu FGTS ou que deveria estar depositado no seu FGTS. E você vai ter direito a pegar as guias para dar entrada no seu seguro-desemprego. Abrindo um parênteses aqui, o seguro-desemprego como que funciona? Se você for dar entrada a primeira vez no seu seguro-desemprego, você tem que ter 1 ano e 6 meses de registro. Não necessariamente na mesma empresa, mas a última empresa você tem que ter sido mandado embora sem justa causa. Na segunda vez, 1 ano no mínimo de carteira. E na terceira vez, 6 meses de carteira. Tá bom? Então, ela vai diminuindo a quantidade à medida que você vai trabalhando mais, que você vai dando entrada no seu seguro-desemprego. Para funcionários que têm até 6 meses de registro, são 3 parcelas, tá bom? Para funcionários que têm até 1 ano de registro, 4 parcelas. Mais de 1 ano, 5 parcelas. Tá bom, gente? Então, é dessa forma que funciona o seguro-desemprego. Lembrando que a empresa tem até 10 dias corridos do seu último dia de trabalho para fazer o pagamento das suas verbas rescisórias. E isso também é com relação aos depósitos de FGTS. Digo isso por quê? Porque o FGTS, a guia, esses 40% são pagos diretamente na conta vinculada do seu FGTS. Então, ele não é pago junto com a sua rescisão, ele é pago separado lá na conta do FGTS. Só que se a empresa não deposita a multa de 40% nesses 10 dias do seu último dia de trabalho, eles têm que pagar uma multa também, que é referente à multa de 1 salário, do artigo 487 da CLT, tá bom? Lembrando também que
As verbas rescisórias são calculadas com base na sua remuneração. Então, se você recebia adicional de periculosidade, insalubridade, adicional noturno, se você chegou a receber horas extras, esses valores também têm que computar para pagamento de verbas rescisórias, tá bom, gente? Como posso provar que sofri assédio moral no trabalho? Nossa, gente, provas existem de vários tipos, inclusive no Instagram do escritório eu tenho até uma live específica sobre provas, tá? Vamos lá, a gente tem provas documentais, e documental a gente pode levar em consideração tudo, tá? Não só documento formal. Então, prints de WhatsApp, e-mails, que aí de documento eu quero que vocês entendam como escritos, apesar de que também podem ser falas, então vídeos, áudios, tudo isso faz prova documental. BO, a gente já teve aqui no escritório uma indenização por dano moral reconhecida com o cliente sem testemunha, tá? Para vocês prestarem atenção que nem sempre precisa de testemunha. Sem testemunha, mas que o cliente fez um BO. A empresa não impugnou especificamente esse BO, que é uma prova documental do assédio moral, e o juiz deferiu a indenização para o cliente. Então, existe prova documental, existe prova testemunhal, que aí é uma testemunha que de fato viu ou ouviu o assédio moral, e a gente também tem a confissão de preposto. Já aconteceu em audiência de, por exemplo, o preposto, que é o representante da empresa, acabar confessando que de fato o assédio moral ocorreu. É difícil? Com certeza, não estou falando que é fácil. A prova de preposto, né? A confissão de preposto. Mas acontece também. Então a gente tem perícia no caso de assédio moral, talvez se for um assédio sexual, um corpo de delito, alguma coisa desse tipo, mas é mais complicado. O que a gente tem geralmente é documental, foto, vídeo, áudio, e-mail, testemunhal, que é uma pessoa, um colega de trabalho que presenciou, às vezes não precisa ser colega de trabalho, mas alguém que tenha presenciado os fatos. E a gente tem a confissão de preposto também. Então a gente tem essas três opções. Existe a prova pericial? Existe, mas para assédio moral geralmente não se aplica. Tem o direito de receber adicional de periculosidade e insalubridade? Gente, essa pergunta ela foi muito específica, tá? Eu quero que vocês façam a distinção entre e ou, tá? Quando a gente usa tem o direito de receber adicional de periculosidade e insalubridade, eu estou somando os dois, tá? Quando a gente pergunta, eu tenho direito de receber adicional de periculosidade ou insalubridade, eu estou escolhendo entre um desses dois. A pergunta aqui, ela é bem específica, periculosidade e insalubridade. Então, está acumulando os dois. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês generalizam muito, né? Os clientes, o geral, generaliza. Ah, eu quero receber adicional de periculosidade e insalubridade. Ou então vira e fala assim, acúmulo e desvio de função. São coisas diferentes, tá? Inclusive, eu tenho um vídeo no canal falando tudo sobre adicional de periculosidade e tem um outro vídeo falando sobre o adicional de insalubridade, tá bom? Mas respondendo a pergunta, não. Ou você recebe periculosidade ou você recebe insalubridade. Você não pode acumular os dois recebimentos, tá? Vamos lá. Por que, Aline, eu não posso acumular os dois recebimentos? Porque o STF já entendeu que esses adicionais não se acumulam. Por quê? Existem fundamentos, claro, mas na minha opinião, na minha humilde opinião, porque se o STF entende dessa forma, quem sou eu para entender diferente? Mas são duas causas de pedir e são dois fatos geradores muito diferentes, tá? Adicional de periculosidade é por um risco de vida, tá? Então, se acontecer, pode não acontecer, mas se acontecer, você pode vir a morrer, tá? E o adicional de insalubridade, ele vai degradando a sua saúde pouco a pouco. É um ambiente que você está sempre em contato com esse agente insalubre e que vai degradando a sua saúde aos poucos, tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem bobo, tá?
um funcionário que trabalha com uma rede elétrica, tá? Com eletricidade, que gera adicional, claro, tem um limite, tá, gente? Mas que ele está acima do limite. Ele gera um adicional de periculosidade, só que ele trabalha numa balada que o barulho é estrondoso, principalmente durante a noite. Então, o adicional de insalubridade por ruído, por agente físico, ele está acumulando, né, o adicional de periculosidade, porque ele trabalha com energia elétrica acima dos limites, e ele trabalha com o agente insalubre ruído acima dos limites, que é um agente insalubre. Um é periculosidade, o outro é insalubridade. Só que se ele já recebe um, ele não recebe o outro, tá? Então, o que você tem que conversar com o seu advogado? Por isso que eu falo, contrate um escritório especialista em direito do trabalho, como é o Simões Macedo. Mas, por isso que eu falo que vocês têm que arrumar um advogado especialista, para entender com ele se vale a pena ou não pedir diferenças. Às vezes, se o adicional de insalubridade for em 40% e o seu salário não for tão alto, vale a pena você receber o adicional de insalubridade em 40% e não a periculosidade. Se seu salário ele é muito alto, ele é mais alto do que um salário mínimo, você provavelmente vai se beneficiar mais em receber a periculosidade do que a insalubridade, tá? Então isso daí depende muito do valor do salário do cliente. Por quê? Periculosidade é calculado com 30% com base no seu salário base. Insalubridade, ela tem 3 níveis, ela tem 3 graus, né? Mínimo, que você vai receber um adicional de 10%, médio, que você vai receber um adicional de 20%, e máximo, que você vai receber um adicional de 40% em cima do salário mínimo, tá? Então não é o salário base. Então tem que ser feita essa conta. Se você recebe ou periculosidade ou insalubridade no seu holerite, você tem que fazer a conta de quanto que vai dar a diferença se eu pedir um e outro, para ver se vale a pena você fazer esse pedido na Justiça do Trabalho. Próxima pergunta. Se eu for demitido por justa causa, posso reverter a situação? Como? Vamos lá, gente. Claro que se pode. A gente reverte pedido de demissão assinado de próprio punho pelo cliente. Então, justa causa, que é uma imposição da empresa, claro que a gente pode reformá-la, né? A gente pode não recorrer, o termo certo não é recorrer, o termo certo é ajuizar uma reclamação trabalhista pedindo a reversão dessa justa causa ou a nulidade da justa causa. Então, a gente entra com uma ação na Justiça do Trabalho e fala que o motivo da sua justa causa foi indevido. Ele não tinha os requisitos corretos de aplicação de uma justa causa. Eu não vou entrar nos motivos, tá? Porque tem muitos motivos, a gente já tem vídeo no canal falando sobre justa causa. E é um vídeo completíssimo com todos os tipos de justa causa e como reverter. Mas dá sim pra gente reverter por meio de uma reclamação trabalhista, falando que aquela justa causa ela foi indevida. E quem tem que provar que a justa causa foi corretamente aplicada não são vocês, é a empresa, tá? Então por isso que eu falo que a empresa, na hora de aplicar a justa causa, tem que estar muito certa, com muitas provas dessa falta grave, tá? Porque a justa causa, ela é a última e maior punição do empregado. O empregado, ele sai sem nada. Ele sai, né? Eu costumo falar, com uma mão na frente e outra atrás. Ele só recebe férias vencidas e o seu salário proporcional. 13º não recebe e férias proporcionais também não recebe. Ele vai acabar recebendo as suas férias vencidas porque ele já trabalhou naquele ano. Então, como ele já trabalhou naquele ano que ele não cometeu a falta grave, ele recebe as férias vencidas. Férias proporcionais, 13º proporcional não recebe. É o saldo de salário e férias vencidas se tiver, tá? Então é uma punição muito grave para o empregado que tem que ser provada de forma robusta pela empresa. Próxima pergunta, vocês estão muito perguntadores, eu tô gostando. Posso receber horas extras mesmo sem previsão no meu contrato? Vamos lá, gente. Primeiro,
Que hora extra ela é prevista na Constituição Federal, ela é de lei, não é um contrato particular, tá? Então ela é prevista em lei na Constituição Federal. Então você vai sempre ter direito a horas extras. O que pode acontecer é de a empresa firmar com você um banco de horas, tá? Então, um acordo de compensação, ou então com o sindicato ter feito um acordo de banco de horas. E aí ele vai variar. Em vez de você receber essas horas extras, você vai compensar elas. Mas se ao final do seu contrato você ainda tem um banco de horas positivo, a empresa tem que converter esse banco de horas em horas extras. Então você vai sempre ter direito a horas extras. Não existe essa história de, não tem previsão no seu contrato de hora extra porque a gente está falando em banco de horas. Sim, mas o banco de horas ele tem que ser respeitado o que está escrito na convenção coletiva ou no acordo coletivo. E se ao final ainda sobrarem horas no banco positivo, você tem que ser remunerado devidamente lá nas suas verbas rescisórias, tá bom? Fui demitido sem justa causa e não recebi todas as minhas verbas rescisórias. O que fazer? Vamos lá. Nesse caso, a pergunta está falando que não recebi todas as minhas verbas rescisórias. Ela não está falando que não recebeu, está falando que recebeu menos do que deveria receber. Essa é uma pergunta que muita gente faz para mim, mas muita gente mesmo. Posso assinar o termo de rescisão, sendo que eu tinha que receber 5 e eu estou recebendo 2? Pode. Pode assinar um termo de rescisão que você está recebendo menos do que o devido. Porque a gente pode ajuizar uma reclamação trabalhista e pedir essa diferença na justiça, tá? O que você não pode é assinar um termo de rescisão que está falando que você está recebendo 5 e você está recebendo 2. Aí não assine, tá? Agora, se o documento está falando fulano de tal está recebendo 2.000, caiu 2.000 na sua conta, mesmo que você tenha direito a receber 5, essa diferença dos 3 a gente pede na justiça, tá? Lembrando que quando a empresa não paga corretamente as verbas rescisórias, ela tem que pagar uma multa pelo atraso do pagamento de verbas rescisórias, que é do artigo 487 da CLT, que é referente à sua última remuneração, a mais alta, a maior remuneração, e também tem o do artigo 467, que é se a empresa chegar na audiência e não tiver uma justificativa do motivo que ela não pagou as verbas rescisórias, você tem direito a mais metade do valor que você deveria ter recebido. Então vamos dar um exemplo. O cliente era para receber 5, ele só recebeu 2. Sobrou essa diferença de 3.000. Essa diferença, metade desses 3.000, que é 1.500, a empresa vai ter que pagar de multa, tá bom? Se até a primeira audiência ela não pagar esses valores para você. Então tem essas duas modalidades e dá para você ajuizar uma reclamação pedindo a diferença das suas verbas rescisórias. Inclusive a gente faz bastante aqui no escritório. Última pergunta para finalizar, mas antes, curte esse vídeo, comenta que tipo de vídeo vocês gostam aqui no canal, comenta se você está gostando desse conteúdo, se você quer algum outro conteúdo específico, comenta de onde você está vindo, se você não gostou do vídeo, comenta também que dá engajamento, encaminha para os seus amigos para falar, é ruim mesmo, não, brincadeira, para falar que é bom, tá gente, para falar que é bom, mas vamos lá. A última pergunta. Tenho direito a férias coletivas? Como funciona esse procedimento? Vamos lá. Geralmente férias coletivas é no fim do ano. Férias coletivas só acontecem quando a empresa de fato fecha completamente, tá, gente? Então, olha, a empresa vai ficar fechada coletivamente para todos os funcionários 10 dias no final do ano, tá? E aí, nesse caso específico, o funcionário ele tem que ter autorização do sindicato para antecipar férias. Se você já tem direito às suas férias, vai ser descontado esse período de férias seu. Se você ainda não tem um ano de casa, ainda não cumpriu, o sindicato tem que autorizar, e aí com essa autorização você vai antecipar suas férias que vão ser abatidos quando der um ano. Aline, se eu fui mandado embora e não deu um ano de contrato?
aí essas férias que te pagaram a mais vai ser descontado nas suas verbas rescisórias. Então, o funcionário sim é obrigado a tirar férias coletivas. Eu não quero tirar férias coletivas porque eu quero pegar 30 dias para viajar para sei lá onde e eu preciso de 30 dias. Quem decide quando se tira férias ou não é o empregado, é a empresa, tá? Sempre vai ser a empresa, poder diretivo da empresa, do empregador, de decidir quando que o funcionário tira férias, tá bom? Férias coletivas, se você não tiver um ano de empresa, tem que ter autorização do sindicato. Se você tiver um ano de empresa, vai abater do saldo de férias que você ainda tem para tirar. Então, gente, essas são as perguntas do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Sigam o Instagram do escritório, Simões Macedo ADV. Curtam as nossas postagens, comentem aqui se vocês gostaram. Simões Macedo é um escritório especialista em direito do trabalho, então a gente não atende mais nenhum ramo, tá bom, gente? Muita gente confunde que a gente atende previdenciário, mas não. A gente atende só trabalhista, tá? Então, atendemos o Brasil inteiro. É muito importante que você se informe dos seus direitos. Precisando de qualquer coisa, o nosso contato é o 11 98296 9376. Vou deixar aqui na tela, tá, do vídeo. Se vocês precisarem, a gente tem o número aqui também na descrição do vídeo, tem o nosso Instagram na descrição do vídeo e o nosso e-mail, caso vocês tenham necessidade de entrar em contato com a gente. Muito obrigada e até o próximo vídeo.